Bom, e depois de arrumar emprego, o ideal é que funcionários e empregadores se entendam para que o ambiente de trabalho seja bom para todos, né? Mas existem casos em que a fofoca, o estresse e o descontentamento se espalham. E aí a relação de trabalho fica complicada. Se acontecer com você, sabe sair dessa situação numa boa? Olha, para quem está na dúvida, só mesmo recorrendo à orientação de quem entende do assunto. Por isso, nós convidamos a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Pernambuco, Cibele Pinheiro, para dar as orientações para a gente. Bom dia, presidente. Obrigada pela participação aqui no Bom Dia. Bom dia, Meire. Bom, quais são os principais motivos que fazem com que o clima pese no ambiente de trabalho? Geralmente o motivo está na liderança, né? Na relação entre líderes e liderados. Nós temos pesquisas que apontam que geralmente o funcionário ele pede demissão não da empresa, mas do seu líder, do seu chefe imediato. Uma pesquisa recente do Instituto Gallup diz que 77% odeia o seu trabalho por conta do seu chefe. Bom, e quando o descontentamento é por causa de carga de trabalho, o camarada está ali trabalhando, não é reconhecido, acha que ganha pouco e tem medo de falar com o chefe sobre isso. Qual é a orientação para ele? O ideal, em primeiro lugar, é que ele não comente com seus colegas, não é? Porque a insatisfação não vai ser resolvida fazendo esse comentário com os colegas, muito pelo contrário, vai piorar a situação. Mas caso ele tenha essa questão para ser resolvida, ele deve procurar sim seu chefe e nada melhor do que a verdade, a transparência, uma comunicação baseada no diálogo, para que isso possa ser tratado de forma muito clara e transparente com seu chefe. Na hora de reivindicar melhor salário e uma jornada mais equilibrada de trabalho, como é que o funcionário deve se portar para não parecer que ele está querendo sair de fininho, trabalhar menos e ganhar mais? Não, se ele de fato tem mostrado resultados para a empresa, né, se isso é perceptível para que a empresa conheça os seus resultados, então ele de fato tem essa liberdade para poder conversar e mostrar que está precisando de redução, né, de carga horária ou de um melhor espaço para poder desenvolver seu trabalho. Basicamente seria isso. Bom, a senhora falou aí em espaço, a decoração, a estrutura, o ambiente de trabalho, a harmonia do ambiente de trabalho também facilita nessa comunicação, nessa produtividade, também interfere no clima da empresa? Sim, claro. Um ambiente agradável, todos nós desejamos trabalhar, não é? Onde você tem, primeiro, uma ergonomia adequada, você tem uma estrutura adequada, uma iluminação boa. Então, isso é importante e, inclusive, a legislação também, ela pede que isso seja feito, né? Dita, né? Que isso seja trabalhado. Mas o que é que acontece é que, muitas vezes, isso não é o fundamental, né? Às vezes você percebe em algumas empresas que se derruba paredes, né? Se coloca todo mundo junto no mesmo ambiente, procura melhorar uma estrutura, mas isso não é o que vai fazer a mudança, né? O que vai fazer com que as pessoas se sintam bem naquele ambiente. A relação muitas vezes não é direta, não é clara, não é tranquila entre os subordinados e os seus gestores, né? Então precisa não só mudar a estrutura, mas entender que por trás da estrutura existe todo um conceito que precisa ser trabalhado. Bom, e a gente sempre fala aqui no Bom Dia de planos de cargos, carreiras, inclusive tem categorias trabalhistas que entram em greve por falta dessas situações. Em que situação a pessoa precisa ter esse plano de cargo e carreira para crescer e como é que ela pode ir até a sua gestão para tratar desse assunto? Uhum. A primeira questão é que ele precisa fazer a autogestão da sua carreira, né? Ele não precisa estar dependendo da empresa para ele poder ter esse crescimento na empresa. A gente está falando de empresa, mas, por exemplo, um empregado doméstico ou que faça um serviço doméstico também pode reivindicar um plano de cargo e carreira? Sim, ele primeiro precisa fazer o seu plano pessoal de carreira, né? Independente da empresa, independente do seu patrão, independente de qualquer outra circunstância. Ele precisa entender o que é que ele quer, porque muitas vezes ele não sabe exatamente o que quer, não tem um objetivo bem definido, né? Eu sempre cito uma frase, quem não sabe onde está, nem para onde vai, tem todas as chances de se perder. E é o que acontece muitas vezes. Eu entro numa empresa, num trabalho, e não sei exatamente o que eu quero, qual é o meu objetivo com aquilo. Então, eu preciso definir para mim mesmo qual é a minha carreira, o que é que eu quero, qual é o meu objetivo definido naquele lugar. E aí, a partir disso, sim, traçar a minha trajetória naquela empresa. Isso é o que o funcionário deve fazer, independente do que a empresa oferece. Mas, de qualquer forma, a empresa, tendo um plano de carreira,
ele precisa estar junto à sua área de RH, se existe na empresa, tentando ver quais são as competências que ele precisa desenvolver para que ele possa estar traçando essa carreira. Bom, às vezes o clima está tão pesado no ambiente de trabalho que o trabalhador termina adoecendo. Esse é um sinal que indica que tem alguma coisa errada? O gestor precisa ficar atento a isso? Precisa, exatamente. Assim, muitas empresas investem em programas de qualidade de vida, né, onde se cuida, né, do funcionário para que ele não possa ter esse adoecimento e, consequentemente, vai interferir na produtividade, né? Então, muitas empresas têm esse olhar, né? Não precisa, muitas vezes você busca resultados daquele funcionário, mas resultados a preço de quê? Né? Da sua entrega total, ele tem um outro lado, ele tem a sua família, ele tem outras questões que precisam ser trabalhadas e não pode ser só a empresa. É por isso que é importante uma avaliação de recursos humanos. Presidente, a gente agradece demais a sua participação aqui no Bom Dia. Obrigada, Bia. Um bom dia para a senhora. Dia.